que há na Terra. Ela tem exatamente 1,5 milímetros de tamanho, bem pequenino. E aí falamos um pouquinho sobre a questão de uma passagem que creio que você conhece bem, que fala sobre uma tempestade que se levanta, aleluia, de uma forma horrenda. A Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus havia passado todo um dia fazendo a obra. O Senhor estava ensinando, pregando a palavra, curando enfermos. Ali estava ele desde a manhã até o findar da tarde. Mas, quando chegou o findar da tarde, o Senhor Jesus já estava cansado. E você pergunta: Jesus cansado, pastor? Ele era 100% homem e 100% Deus. 100% Deus, e a prova disso é que ele nunca fez como eu e você. Para curar alguém, tem que orar e pedir em nome de alguém. Ele mesmo o curava. Não há nenhuma passagem de cura e de milagre que ele tenha intercedido a alguém. Ele simplesmente dizia: está curado. Aleluia. Ele fazia. Então ele era 100% Deus. E era 100% homem, porque a Bíblia nos mostra que quando Jesus esteve sobre o Monte das Oliveiras em oração, ali com certeza, a Bíblia não relata detalhes que eu vou lhe dizer, mas ele estava ali orando e com certeza começou a ter alguma revelação da parte do Pai com que ele iria passar por nós. E essa revelação eu afirmo, aleluia, com toda veemência, porque ele chegou ao ponto de perguntar ao Pai: é possível passar de mim este cálice? Então com certeza Deus mostrou para ele o que seria este cálice, e ele fez a pergunta para o Pai. Mas ele também logo depois disse: mas que seja feita a tua vontade. Aleluia! Sendo 100% homem, Jesus cansou. Mas mesmo estando cansado, o Senhor Jesus não parava de fazer a obra. Às vezes nós estamos cansados, doloridos, e às vezes dizemos: não vou hoje para a igreja, estou muito cansado. Aleluia. Pois eu vou te dizer uma coisa: Jesus, além de curar, ele tira cansaço físico, mental. Aleluia. Ele pode fazer isso. Eu já estive estafado, cansado, e uma vez preocupado falei: Jesus, eu vou ter que pregar a tua palavra do jeito que eu estou aqui. Eu não vou conseguir pregar, porque a minha mente vai estar realmente cansada e eu não vou raciocinar. Aleluia. E eu me preocupei porque eu me lembrei quando Jesus foi ao deserto e ele foi tentado pelo diabo. Imagine uma pessoa 40 dias, 40 noites no deserto, sem comer e sem beber. Aleluia. E de repente Satanás pensou o quê? Ele deve estar agora muito cansado. Ele não vai raciocinar. Aleluia. Pode estar certo disso. Por quê? Porque ele começou a oferecer ao Senhor Jesus aquilo que já era dele. Se prostrado me adorar, tudo isso te darei. Tudo isso o quê? Se a Bíblia diz que tudo foi feito por Jesus e para Jesus. Aleluia. Tudo por ele e para ele. Ofereceu o que já pertencia a ele. Aleluia. Ele achou que ia pegar Jesus estafado, cansado como ser humano, mas ele se esqueceu de um detalhe e Jesus lembrou a ele. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Jesus continuou sendo homem e sendo Deus. E sendo o homem, ele cansou, mas mesmo assim não parou de fazer a obra, porque diz a palavra que ele disse aos discípulos: olha, nesse mesmo barco que eu fiquei aqui o dia todo fazendo a obra, nós vamos atravessar o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, também conhecido assim, por homenagem a Tibério César em sua época. E ele pensou num detalhe, sabia de algo que os discípulos ainda não sabiam. O quê? Nós vamos atravessar, aleluia, e vamos na sua largura, que tem exatamente 13 quilômetros. Não era uma viagem curta para um barco de pesca, que era geralmente levado ao vento por a sua, aleluia, vela, ou quem sabe até mesmo a remo, aleluia, se não houvesse o vento. Então seria uma viagem longa, e a Bíblia diz que ele pegou uma almofada, foi até a proa do barco. E ali me chama a atenção, porque na proa geralmente fica o timoneiro. Quem é o timoneiro? Aquele que está conduzindo o barco. Aleluia. Jesus sempre fica onde conduz. É por isso que ele é o condutor da igreja. Aleluia. É ele que conduz a minha vida e a sua.
Ele está na proa do nosso barco. Às vezes você fica desesperado, aleluia, Jesus, meu barquinho está balançando, como é que vai ser? Calma, a quieta de Jesus está na proa do barco. Mas diz a Bíblia que ele pegou um almofado e começou a descansar, a dormir, como homem cansado de todo o dia na obra do Senhor. Mas ele ainda tinha um trabalho, e um trabalho que realmente, às vezes, para nós, os crentes, às vezes é cansativo e perigoso. Por quê? Porque Jesus tinha que atravessar o Mar da Galileia na sua largura e chegar até Gadares. Aleluia. Porque ele sabia que ali tinha um homem que tinha uma legião de demônios. E aquele homem poderia morrer sem a salvação. Aleluia. Jesus já tinha planejado tudo. Peraí, eu vou atravessar porque eu tenho que ir lá em Gadares. Eu tenho que chegar até aquele homem e dar salvação para ele. Por quê? Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por ele. Aleluia. Então Jesus, vamos entrar no barco e vamos embora. Mas, olhando geograficamente para o Mar da Galileia, ele fica a um nível muito baixo. E muitas montanhas em volta dele e muito altas. Isso significa o quê? Até hoje as pessoas olham e vê uma paisagem extraordinária quando chega lá e vê o Mar da Galileia, aquelas montanhas lindas em volta. É igualzinho a cidade de Jerusalém, aleluia. Se você chegar lá, você vai ver aquelas montanhas em volta, que é a coisa mais linda do mundo, aleluia. E aí, o que acontece com isso? Por ele ser num nível baixo e as montanhas altas, começam os ventos a soprarem, baterem nas montanhas e irem até a água. E quando isso acontece, e vou lhe dizer de passagem, acontece isso constantemente ali, as ondas começam a se levantar por causa do sopro do vento, que é muito forte. E diz a Bíblia que começou a ventar. Agora, eu me preocupo um pouco, porque todos os pregadores que já ouvi pregar sobre esse assunto, falam somente do barco que Jesus estava. Mas a Bíblia diz que tinha outros barquinhos que estavam acompanhando. Aleluia! E imagine, aquele barco que Jesus estava, era um barco de pesca um pouquinho maior. E os barquinhos pequenos, Jesus, imagina a situação daquele povo, como é que ficou. Aleluia! E aí, quando eles estavam, aleluia, ali, o vento soprando, as ondas se levantando, e diz a Bíblia que a água já estava entrando no barco, o barco estava quase indo a pique, e Jesus descansando, aleluia. Aí é que eu fico a pensar, meu Deus, e o balanço do barco não acordava ele? Será que ele ainda estava dormindo? Será que ele já não tinha acordado? Será que ele já não estava percebendo o que estava acontecendo? Aleluia! Será que ele já não estava ali? Porque não tinha como uma pessoa dormir ali na proa do barco, um lugar alto, aleluia, aonde está a visão toda do barco, e balançando daquela forma, as ondas subindo, a água espirrando. Não tem quem fique dormindo nessa situação. Concorda comigo? Dá glória. Glória a Deus. Então você concorda que Jesus já estava com um olhinho assim, ó, observando tudo. Eita glória, aleluia. Mas ficou quieto. Aí que vem a questão dessas duas leituras que nós fizemos. Aleluia. Porque o Senhor Jesus tinha feito uma pergunta antes de viajar. Aqui vamos assemelhar o reino de Deus. Aleluia. O reino de Deus, às vezes as pessoas pensam que é o céu. Às vezes as pessoas pensam que é a glória. Mas eu olho quando vejo Jesus ensinando os discípulos a orar, aleluia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino. Esta oração, esse reino que ele estava falando na oração aos discípulos, era justamente uma palavra que se diz dunamis, aleluia, que significa poder do alto, poder em ação, aleluia. É igual o nome de Deus, Yahvé, ou seja, um Deus presente, um Deus ativo, aleluia, que não para, aleluia, está sempre trabalhando em favor do seu povo, da igreja, da obra, desta alacéria, da manassuderéria. Não deverá, porque Deus vai suprir tudo que está faltando. Eita glória! Então o Senhor queria fazer essa semelhança, sabe? Às vezes a gente olha, vê uns macumbeiros aí fazendo umas macumba brava, né? E tem crente que se assusta, tem crente que fica com medo e se esquece do grande poder do Deus que serve. Aleluia. Aquilo ali para Deus não é nada. Aleluia. Aquilo ali não vai surgir efeito se Deus disser não. Aleluia.
Não, se Deus disser, eu vou abençoar, eita, você será abençoado e não será amaldiçoado. Esta foi uma promessa do Senhor a Abraão. Abraão, quem te abençoar, eu abençoo. Quem te amaldiçoar, eu também amaldiçoarei. Aleluia. Então, se você é filho de Deus, creia que Ele está te guardando, te livrando, te ajudando, abençoando, aleluia, te alimentando, te vestindo, te cobrindo com o sangue carmesim dele e te dando vitória a cada dia da tua vida. Aleluia. Chegaram até Jesus no barco. Senhor, aleluia, não te importas que pereçamos? Aleluia. Jesus levantou. A Bíblia diz que primeiro ele repreendeu o vento do mar. Aquieta-te, acalma-te. E a Bíblia diz que no mesmo instante o vento cessou e o mar se acalmou e virou um mar de brigadeiro. Sabe o que é isso? Aquele mar tão parado que parece até terra quando você olha. Aleluia. E eu acho interessante porque se você pegar um vasilhame, um tapué, ou até mesmo um balde, e se você encher de água, um tapué, por exemplo, vamos dizer, retangular, e você balançar ele assim, de um lado para o outro, cheio de água, quando você jogar e botar em cima da mesa, você vai perceber que a água ainda vai continuar balançando e não vai parar na mesma hora que você botar na mesa. Concorda comigo? Dá glória. Se você pegar um balde de água e começar a rodar assim, ó, com a mão, rodar, fazer aquele rodamuinho e tirar a mão, você vai perceber que a água não vai parar, ela vai continuar rodando por um tempo. Mas quando Jesus disse para o mar, aquieta-te. Glória a Deus. Quando ele disse ao vento, cessa, na mesma hora eles obedeceram. E aí eu pergunto por que quando Deus ordena o povo dele não quer obedecer? Meu Deus! Meu Deus! Ô Jesus! Nós olhamos uma crise que estamos passando no nosso país. Não, eu não vou entrar em detalhes políticos. Aleluia, poderia, mas não vou. Eu vou entrar em detalhes, aleluia, aqui, nós, espirituais. Porque eu afirmo com toda veemência e conhecimento de causa. Estamos vivendo Mateus 24 e estamos passando por tudo isso, e o culpado disso somos nós. Meu Deus! Quem, pastor? O povo de Deus. Já não ora mais como deveria. Meu Deus! Já não jejuam mais. Só querem orar e jejuar para emprego bom, carro do ano, salário bom, casa, casamento, aleluia. Mas cadê aquela oração? Senhor, abençoa o meu pastor, dá inspiração ele hoje para ele pregar como nunca. Abençoa lá o meu presbítero, abençoa lá o outro obreiro, usa eles em profecia nessa igreja. Senhor, abençoa aquela irmãzinha, usa ela também na igreja. Senhor, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Senhor, faz milagre e prodígio. Espírito Santo de Deus, opere maravilha em nosso meio. Hoje em dia as orações é só por coisas materiais. O povo está perdendo a essência da espiritualidade dele com Deus. Aquela ligação perfeita que quando ia de casa para a igreja já ia chorando e dando glória. Quando entrava na igreja não precisava nem o pastor pedir, já estava adorando ao Senhor. Por quê? Porque ele não vinha para a igreja para assistir o culto, ele vinha para cultuar. Aleluia. Aleluia. Estamos vendo as igrejas frias. Aleluia. Só pensa em eventos, festas, cantores famosos. Deixa eu te dizer uma coisa. Já toquei com essa raça. Eu sei quem é eles. Eu conheço a vida deles.
E muitas das vezes eu vejo pastores achando que trazendo eles na igreja vai ser um culto abençoado. Aleluia. A maioria está em pecado. Aleluia. Homens renomados, famosos hoje, e que já estão milionários. Aleluia. Que pregavam a verdadeira essência do Evangelho e hoje desprezam aquilo que um dia ensinou. O que era pecado, hoje não é mais. Mas quem garante isso? Quem é que tem autoridade para mudar os estatutos do Senhor que está na sua palavra? Aleluia. Meu Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Venha a nós o vosso Rei.